Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, professor Tony Hitchell. E como sempre, é um grande prazer falar com vocês aqui nessa FM maravilhosa, onde tem pessoas que ouvem, que estão realmente dispostas a transformar suas vidas, a realmente buscar a evolução, buscar realmente o seu maior presente de Deus, que é a sua força, a sua vida. E é interessante quando eu falo desses temas, né, que as pessoas ficam muito oriçadas, elas ficam muito, assim, pensando no que realmente é a existência de vida. E o programa de hoje tem um cunho fundamental, né, de convidar vocês aos eventos que eu farei nesse próximo sábado, dia 14 de dezembro de 2019. Aqui em São Paulo, na capital. Então presta atenção, você que gosta do meu trabalho, você que quer realmente despertar, você que busca realmente essa evolução, onde eu falarei de dois eventos maravilhosos que eu farei aqui. As pessoas sempre me pedem, professor, quando será o próximo evento? Professor, quando será o próximo curso? Quando será o próximo episódio de alguma coisa que você falará ao vivo? E eu estarei nesse sábado, né, dia 14 de dezembro de 2019, na Consciência Cósmica aqui em São Paulo, falando de um assunto muito contundente. Aliás, dois assuntos importantes. Então, às 14 horas começa um evento muito legal falando sobre geometria sagrada aplicada no seu cotidiano, no seu dia a dia. Até então, né, as pessoas falam muito sobre esse tema, geometria sagrada. E eu falei sobre isso no programa, falando sobre a evolução inteligente, sobre o design inteligente que existe na natureza. Esse programa está no meu canal no YouTube, onde você pode acompanhar ali, o canal chama Web Terapias. E esse programa eu conto realmente que existe um mistério muito grande na criação divina, onde a ciência muitas vezes não é porque ela não possa explicar que aquilo não existe, né? Eu tive a entrevista com o Guglielmo, um italiano de Bolonha, né? Você pode ver no canal da doutora Patrícia Lamar, e ele até brinca, ele fala, os cientistas descobriram o oxigênio só em 1780, então antes disso ninguém respirava, né? E realmente é mais ou menos isso. Então a ciência ainda está pesquisando muitas coisas, mas existe uma coisa inteligente que acontece desde os primórdios, e muitos sábios, muitas pessoas que buscam realmente entender, compreender esse mundo, pensar fora dessa caixinha, essas pessoas, elas começam a buscar informações, tentar entender algum conteúdo. Não só cientistas, mas sábios, professores, às vezes pessoas que vivem normalmente. Em toda a história da humanidade, sempre a observação,
a análise foi dessa maneira. De repente a pessoa está lá olhando uma planta, olhando uma fruta, né? Quando corta-se uma maçã no meio, qual que é a figura que você tem ao cortar uma maçã? Não sei se vocês perceberam, né? A maçã ela tem duas figuras interessantes. Quando você corta num sentido, ela tem uma figura. Quando você corta em outro sentido, né, transversal e longitudinal, você tem outra figura diferente. Ela tem um pentagrama numa figura e na outra figura ela tem as duas sementes ali aparecendo numa forma de um coração. Então olha que interessante, isso é só um exemplo. Masaru Emoto, para vocês terem ideia, não sei se vocês conhecem, foi um pesquisador que fez aquela experiência com os cristais de água, né? Então ele pegou cristais de água puro, né, cristais de água em forma de gelo, que é um cristal de água de nascentes, e começou a pesquisar no microscópio que forma que tinham esses cristais. E o nome já fala, a forma cristalina, ela é perfeita, né? A forma cristalina, ela tem toda uma geometria em cima daquilo lá, uma coisa muito bem elaborada, hexagonal, e ela sempre vai criar a forma hexagonal. E o cristal de água não é diferente, que é um cristal líquido. Eu falo sobre cristais também num programa recente, onde eu falo sobre frequência e vibração, né? Onde as pessoas perguntam muito isso para mim, e nas minhas pesquisas é algo que a gente trabalha constantemente para entender campo energético, para entender como são as vibrações dos locais e das pessoas. Eu uso muito frequência e vibração. Aliás, é a premissa de Tesla, né? Nikolai Tesla fala muito sobre isso no seu trabalho. Tesla, para quem não conhece, ele é um contemporâneo da época de Thomas Alva Edison. E Tesla traz toda essa tecnologia que nós temos hoje, mas no começo do século passado, né? Coisas que muitas pessoas nem imaginavam. Então a gente tem essas experiências, por exemplo, com Masaru Emoto, que ele fala dos cristais, e esses cristais eles alteram em função de vibrações que estão ao redor dele, né? Então, por exemplo, música clássica vai ter um formato de cristal, música mais pesada vai ter uma outra forma de cristal. Então ele começa a ter quebras, começa a ter alterações na molécula, alterações na forma desse cristal. E assim são outras coisas que a gente tem no planeta, né? Então basta você olhar 360 graus, né? Olhar tudo ao seu redor, dar uma volta aí com a sua cabeça, olhe para tudo que você tem, que você possa olhar com seus olhos, né? Não precisa chegar em formas microscópicas, mas olhe para as coisas que você tem. Tudo tem uma forma. E você deve ter percebido que existem formas que te atraem, existem formas que te repelem. Existem formas que são estudadas para que elas tragam prosperidade, para que elas tenham uma vibração. E existe uma coisa chamada proporção, né? Que essa proporção permite que essas formas não só sejam agradáveis, mas alcancem realmente as energias divinas, as energias do Criador. Porque quando foi feito esse planeta, a gente sabe que as coisas não são simplesmente fazer. Existe toda uma estrutura por trás disso. Nós, aqui no planeta Terra, ainda somos limitados como terráqueos, né? Mas se você falar com seres de outras dimensões, de outras galáxias, se você tiver essa chance, como algumas pessoas têm, eu também tenho, então a gente começa a ter informação de como é feito os outros locais, qual é a experiência que eles têm sobre isso. E se você pudesse ter uma visão muito mais profunda, e aí a gente entra no campo microscópico, você verá que peças brutas, que fazem serviços brutos, como por exemplo a roda de um ônibus, como por exemplo o chassi do seu carro, como por exemplo a lâmpada que acende aí na rua, como por exemplo tubulação de cobre, como outras coisas, com a própria energia que está percorrendo o fio para a gente poder ter sinais elétricos e eletrônicos, também tem uma figura geométrica embutida ali, uma figura maravilhosa. Basta ver a estrutura dos átomos, né? É uma estrutura maravilhosa. A estrutura atômica ela é linda, ela é geométrica, ela é bem elaborada, e toda vez essa estrutura ela tem alterações que também seguem uma geometria. E a gente segue também no corpo humano, como as formações de células, as formações de todas as partes internas do corpo humano, inclusive essas células, quando elas são modificadas, elas vão trazer ou saúde ou a doença. E para você que não entende muito sobre isso, eu só vou dar uma dica. A cada 9 ou 10 anos, praticamente, o nosso corpo é totalmente alterado. Mas essa alteração, para vocês terem ideia, ela começa a cada 3 meses. As células, por exemplo, do nosso corpo, a cada 3 meses não são as mesmas. Mas você pode perceber que a cada 10 anos você tem um corpo diferente.
Quer brincar com isso? Tira uma foto hoje. Aproveita que você tem tecnologia aí. E você, ao tirar essa foto, examine ela daqui a 10 anos. Ou se você tiver alguma foto antiga, quando você tinha 10 anos de idade, 20 anos, 30 anos, você vai perceber que você é uma pessoa diferente a cada idade dessa. Não é só pelo crescimento, mas alteração molecular. E a gente sabe que a alteração molecular também acontece em função de campos energéticos que vão trazer a saúde ou a destruição. Então tudo vibra num processo energético. A geometria sagrada está presente em tudo na sua vida. E o objetivo desse workshop que eu darei no dia 14 de dezembro agora de 2019, um workshop de 2 horas, que você pode ir lá participar. O valor ele é muito baixo, é um valor mais barato do que o meu atendimento. Eu estou fazendo justamente nesse valor mais baixo para que você possa participar. Esse workshop traz justamente como você utilizar a geometria sagrada, não de uma forma profunda. Você não vai sair de lá um expert em geometria sagrada, mas você vai começar a entender como essas formas devem ser harmônicas e que formas harmônicas essas que você tem que aplicar no seu cotidiano. Olha que interessante. Só para vocês terem ideia, 2020 é um ano que vibra a energia 4. 4, o que você tem assim de imediato que você possa pensar na sua cabeça, né? 4, a gente tem a figura geométrica de um quadrado, né? Um quadrado, não é um cubo. E esse quadrado traz o quê? Uma limitação, né? Uma ordem, uma organização. Olha que interessante. Então, por exemplo, uma figura geométrica que você tem que trabalhar para vibrar esse ano 4 seria um quadrado. Esse é um exemplo. Mas existem outras formas que devem estar em departamentos da sua casa. Em determinados cômodos você tem que ter formas certas para que elas vibrem elementos e que elas vibrem também a geometria sagrada adequada para aquele ambiente. E também a questão de proporções de porta de entrada, proporções também do que você tem no seu dia a dia, de organização e tudo mais. Olha, é interessante como isso faz parte de atendimentos que eu faço com as pessoas, né? Quando eu trabalho com ambiente ou quando eu trabalho com alcance de metas que as pessoas precisam, uma das coisas que eu pergunto realmente sobre essa questão da geometria, como que ela está. E ao avaliar a energia da pessoa, eu vejo que a geometria dela está totalmente alterada. Para vocês terem ideia, a relocação quântica energética que foi criada por mim, utiliza um dos carros-chefes dela, um dos métodos que tem lá, um dos programas que existem ali de análise e de trabalho de energia das pessoas e de campos energéticos, é a própria geometria sagrada, né? Ela trabalha com luz, informação, geometria sagrada, cores e também o binário que vem de Sírius. Olha que interessante, quanta coisa, um simples comentário. Mas o objetivo realmente desse workshop é que você entenda sobre isso e aplique no seu cotidiano. Algo muito importante para esses próximos dias que virão. Basta você entender que o que é harmônico está durando, o que é desarmônico está sendo destruído. Não sei se vocês estão percebendo. Talvez você está vendo só o que é ruim, né? Mas para vocês terem ideia, a energia ela é elegante, a evolução energética de 4ª dimensão é elegante. Alguns cientistas já usam esse termo, eu também uso esse termo, né, nas minhas pesquisas. A evolução elegante. Basta você ver que as pessoas que trabalham com arte são bonitas, né? São pessoas com arte, não com a bagunça que é criada. O que é arte? Poetisas, pessoas que trabalham com músicas harmônicas, né? O maestro, por exemplo, que foi colocado como agora um dos ministros também, ele também trabalha com essas formas harmônicas, né? A música erudita é forma harmônica. Então existem tantas coisas harmônicas que a gente percebe que essas pessoas elas se conservam, elas ficam cada vez mais bonitas, né? Lógico que elas envelhecem, mas é um envelhecimento bonito. E tudo que dá certo no planeta é harmônico. Você nunca vai ver um prédio, por exemplo, dar certo de forma desarmônica, né? Um prédio torto, uma forma esquisita. Você já deve ter percebido isso na sua vida. Então, é isso que você vai ter a possibilidade de entender e aplicar no seu cotidiano. E nesse mesmo dia, né, no dia 14 de dezembro de 2019, aí você terá o segundo evento desse sábado, né, que será 2020, a nova era, o início de uma nova era. Realmente, nós estamos num momento maravilhoso do planeta. E você que não acredita nisso, é porque você só está vendo coisa errada, né? E realmente a gente sabe que existem muitas coisas erradas acontecendo.
Mas é isso que está aparecendo, né? Como você estiver fazendo limpeza na sua casa, o que vai transparecer? É sempre a bagunça, é cadeira levantada, é pelo que está saindo do chão, é terra, é poeira, é prato sujo, é roupa suja. Mas uma vez que você trabalha nessa organização, qual é o resultado final? Não é uma casa cheirosa, um apartamento cheiroso, né? Uma construção, por exemplo, tem a parte ruim, mas depois de pronta, como que é? Né? Uma mulher que está se preparando para um casamento, né? Não queira ver ela 2 horas antes, porque vai estar como uma estrada em obras, né? Com coisa no cabelo, um monte de penduricalho, tudo, um monte de gente ali, e depois quando ela fica pronta, fica linda e maravilhosa. Então a mesma coisa está acontecendo com a energia do planeta. E não pense que nós, no planeta Terra, hoje não somos abençoados ou somos esquecidos para a gente viver assim como animais ou como pessoas sem graça. Não, nós temos uma graça divina que está nos protegendo. E principalmente aqui no Brasil, que eu sempre falo, né, a minha visão, ela é uma visão internacional, não é uma visão nacional. Eu não vejo o Brasil como os brasileiros veem, eu vejo o Brasil como um estrangeiro iniciado vê. Então, eu vejo beleza em coisas que talvez vocês não consigam mais ver, porque vocês acham que o cotidiano é aquilo. E existe um interesse muito grande para que tudo seja feio, né? Quando eu falo, por exemplo, de política, as pessoas falam, nossa, professor, mas política, não sei o quê. A política está em tudo. E você que não acredita nisso, talvez você não consiga entender, porque a cultura que é ensinada no Brasil é para que você seja alienado a tudo. Basta ver o resultado do PISA, né? Como que foi agora a colocação brasileira, né? O Brasil não consegue entrar na racionalidade. Provas matemáticas são péssimas. Prova de interpretação de texto é péssimo. Eu falo isso num programa sobre analfabetismo funcional e deficiência cognitiva programada. Tem lá no meu canal no YouTube, Web Terapias, professor Tony Rício. São assuntos que as pessoas elas nem percebem, né? Então elas começam a entrar em situações péssimas, esquecendo da graça que nós temos. O Brasil está no estado de graça. E ele tem essa missão, como eu sempre falo, justamente por essa missão de ser trazido de Portugal toda a informação. Não é à toa que nós somos terra de Portugal. Portugal tem a relação com a Nossa Senhora Conceição, e realmente os regentes que estiveram aqui tinham essa missão realmente de trazer o lado cristão. E cristão é ligado a Cristo, ligado ao Filho do Pai. E é interessante que as pessoas precisam lembrar isso a todo dia. Não é nem o catolicismo, mas sim o cristianismo, né? Então, pessoal, basta ver o que está acontecendo na América do Sul. Toda a bagunça, né? As massas de manobra, principalmente os jovens. O que aconteceu no Chile? Até a igreja destruíram. Imagina vocês vendo ali uma igreja católica sendo destruída, que é algo sagrado. Aliás, não só a igreja católica, mas todos os templos são sagrados, né? Uma mesquita é sagrada, um templo de candomblé, de umbanda são sagrados, uma igreja evangélica, seja ela uma congregação cristã, uma batista, qualquer uma, né? Até um quartinho, qualquer coisa onde se cultiva a religião, onde se cultiva o Altíssimo, é algo sagrado. Mas as pessoas entraram numa neurose que começaram a destruir tudo. Primeiro com as estações de metrô, né? São mais de 70 estações de metrô que foram destruídas no Chile. Mais 188 mercados que foram saqueados, pessoas que foram esfaqueadas, tanta coisa ruim. E assim foi uma repercussão no Peru, na Bolívia, né? Tanta coisa na Colômbia. E o Brasil quase passou por isso. Para vocês terem ideia que a bênção brasileira estava presente, basta ver dia 1º de dezembro, estava prevista uma manifestação enorme no Brasil, com paralisação de caminhoneiros, paralisação de petroleiros, né? E graças a Deus isso não aconteceu. Vocês têm dúvida que existe uma mão divina que está balançando? Eu não estou protegendo o candidato A ou B, ou política A ou B, mas estamos num caminho realmente de despertar do Brasil. Basta ver os resultados. Chegamos num ponto que tínhamos 14 milhões de desempregados no Brasil, que tem mais de 220 milhões de pessoas. Isso é uma meta, um nível muito alto de pessoas passando necessidade. Será que a gente tinha que chegar numa situação tão ruim para que as pessoas acordassem, como está acontecendo na Venezuela, por exemplo, ou em outros países no mundo? Pessoal, o negócio é muito sério. Nós escapamos por muito para que algo ruim não acontecesse.
E essa bênção está presente em nós. Então, quando a gente fala em 2020, o início de uma nova era, não é só a questão de um calendário. As informações, né, as profecias, essa palavra está tentando lembrar, as profecias sagradas falam realmente não só o Brasil como uma terra da nova era, como agora é o país realmente do presente, mas também pessoas que estão aqui para realmente absorver todas essas bênçãos. O Brasil é um dos maiores países do planeta, né? Se não me engano, acho que é o 5º maior do planeta em área territorial. E a gente tem as maiores riquezas do planeta aqui no Brasil. E temos um povo que é abençoado. Basta se unir, não se separar. Mas se vocês pensarem, o mal que é o quê? Que vocês desviem, que vocês percam a noção da realidade, que vocês se dividem. E daqui a pouco a gente está chegando num período triste, na minha opinião, que é o período de Natal e Ano Novo, onde as pessoas desfocam essas realidades. Elas vão começar a entrar em dívida, né? Tivemos agora recentemente a Black Week, né? E tanta coisa estranha para as pessoas se endividarem. Eu vi gente trocando carro, mas que carro que a pessoa trocou? Ela saiu de um carro normal para um outro carro normal também, só 2 anos mais novos, 3 anos mais novos. E aí, vale a pena fazer essa mudança? Não é que a pessoa sai de um carro para entrar num carro maior, mais poderoso, um carro diferente, um carro que gera status, não. Então, pessoal, as inversões que estão acontecendo na sociedade são muito grandes, e essas inversões fazem justamente você perder seu foco. Se você quer um 2020, você precisa entender que vibrações terão em 2020. Os antigos, eu sempre falo, trabalhavam muito com essa vibração do que é o astro regente, né? E nós temos 2020 como astro regente o Sol. E isso traz uma coisa muito boa, mas não vai trazer nada se você não estiver preparado. Né? A gente fala, por exemplo, na área profissional, você está preparado para a sua área profissional? Tá mesmo? Você está desempregado. Vamos supor que agora você vai buscar um emprego. Como que está o seu currículo? Seu currículo está desatualizado 5, 6 anos atrás? Você fez algum curso? Aprendeu um outro idioma? Aprendeu informática? Não, né? De repente você quer começar a emagrecer. Você começou a se inscrever numa academia? Você planejou para você fazer uma alimentação saudável? Relacionamento, o que você quer? Como que estão seus relacionamentos? Tem plano para isso? Não tem? Então as pessoas, elas simplesmente querem dinheiro, né? Uma coisa que eu vejo todo mundo falar quando está em atendimento comigo: ah, professor, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas mais quanto? Mais para pagar as contas. E hoje você ganha muito mais do que quando você tinha 12 anos de idade, 15 anos de idade. Aliás, não pode trabalhar a criança, né? Mas quando você tinha 18 anos de idade, eu sou do tempo que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Então, você com 18 anos, quanto que você ganhava? E hoje você com 30, com 40. Entende isso? A sociedade que nós temos hoje, terceira dimensão, cada vez mais afasta você da realidade e fazem vocês realmente verem uma mentira, uma ilusão, uma inversão humana, que eu chamo de anomalia humana, que é um tema de pesquisa muito profundo que eu levo adiante. E quando eu vejo o ser humano, quando ele começa a falar comigo, eu tenho que parar, porque o ser humano começa a falar que a carne está cara, que tudo está caro, e você trabalhando achando que as coisas estão caras, alguma coisa está errada. E todo mundo quer desconto. Por que será que todo mundo quer desconto? Não valoriza o outro? Isso vira uma bola de neve. Um bom profissional não tem esse negócio de desconto. Um bom profissional tem que ser pago. E você está se valorizando para ser pago? Então, quando a gente chega numa energia do ano do Sol, como 2020, existem muitos atalhos que você pode aproveitar essa energia e transformar. Não ficar lá, não é o ano da simpatia, né? Não é o ano de você escolher qual calcinha melhor, qual que é a roupa íntima melhor, o que você vai fazer, que banhos que você vai tomar, que coisa que você vai jogar na casa. Lógico que isso aí faz um pouquinho de diferença, dá um ar diferente, mas a ação mesmo tem que acontecer nos momentos certos. Quando que vai mudar o ano realmente, você sabe? Então participe do meu workshop, que acontecerá às 17 horas, lá na Consciência Cósmica, 2020, uma nova era começando, uma era de energia e espiritualidade. Então é uma era onde é muito mais sutil para você conquistar a coisa, muito mais inteligência para você entender como funciona. E se você captar o que eu quero te passar nesse workshop, com certeza você começará uma nova era na sua vida. E também está num valor super interessante, um valor muito baixo, mais barato até que meus atendimentos. Então,
na Consciência Cósmica em São Paulo, na Alberto de Oliveira, número 72, ali atrás do Extra da Brigadeiro. Para você saber mais, acesse meu site lá, webterapias.com.br. Vou passar os contatos agora e a gente já volta a falar. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Bom, é isso, pessoal. Então anote, eu quero ver vocês no próximo sábado, dia 14 de dezembro de 2019, nesses dois eventos. A geometria sagrada aplicada no seu dia a dia, para você ativar seus campos energéticos. E também, 2020, o início da nova era, uma era de espiritualidade e de energia. Muito interessante, pessoal. Não perca esses dois eventos pessoalmente comigo, ao vivo, presencialmente, lá na Consciência Cósmica, perto do Extra da Brigadeiro. Agradeço a todos, tem também os atendimentos, não esqueça disso, aproveite, se você gostou do assunto que eu falei, aproveite os atendimentos e a gente volta a se falar no próximo sábado, Mistérios do Universo. Não esqueça também de se inscrever no canal no YouTube, Web Terapias. Honrar a todos e até! Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.